Boa noite! Estamos iniciando mais um Molevade no ar. A justiça é o vínculo das sociedades humanas. As leis emanadas da justiça são a alma de um povo. Juan Luiz Vives. É com você, Ana. Boa noite, Molevade, boa noite, região. Estou aqui de volta, bem sumida, né? Deixando as meninas trabalharem um pouquinho aí, né? Tirando um pouquinho de folga. Pois bem, hoje nós vamos colocar, não vai ter brinde, mas nós vamos colocar uma hashtag assim mesmo, só para bombar a nossa live de hoje, que é hashtag Direito do Povo. Porque o nosso assunto hoje é sobre o direito da população. Conhecer um pouco mais a Constituição, falar de alguns assuntos aí, tá certo? E hoje nós temos aqui o advogado Gleidson Caetano. Gleidson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, obrigado a você que nos assiste. Satisfação enorme poder estar aqui com vocês, prestando, né, essas informações e participar de forma geral, né, do programa, que é muito satisfatório. Bem, e o Gleidson, ele é também um seguidor do programa, de vez em quando nós vemos ele por aí, né? Sim. Hoje são 25 de junho. O Anderson, vê pra mim aí, confere a hora certinho, que nós atrasamos um pouquinho aqui, gente. Tecnologia. A hora e a temperatura pra mim? 7h45. 7h45. Aí olha a temperatura pra mim também, fazendo favor. 21 graus. 21 graus Celsius. Tem previsão de chuva não, né? Não. O céu lá fora está lindo, mas não olha lá agora não. Fiquem por aqui para escutarem a nossa entrevista. A não ser que você queira levar o celular, o notebook lá para fora, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lé, dá uma olhadinha aqui a luz. Apagou, fazendo favor? Vamos iniciar então. Gleidson, você concede ao programa Molevade no ar, sua filial Bela Vista, o direito a essa entrevista, o direito à sua imagem. Claro. E se coloca o único responsável por tudo que for dito por você hoje. Respondo sim pelos meus atos. Muito bem. Não tenho nada a ver com o que ele falar, tá, gente? Me tira dessa. Faça pra gente aí uma pequena biografia. Quem é o Gleidson Caetano? Então, eu sou advogado, né? Me formei em 2008 na PUC Minas de Belo Horizonte. Sou nascido em Santa Bárbara em 1983 e no mesmo ano, né, em 1983, minha família veio para João Molevade. Desde 1983 que eu sou de João Molevade. Você é mais de um João Molevade do que... Com toda certeza. Só nasci em Santa Bárbara, né, em 83, e no mesmo ano do meu nascimento a minha família veio para João Molevade. Ah, muito bem. Você até igual eu nasci em São Domingos do Prata. Sim. Mas na região do Prata mesmo eu vivi muito pouco tempo. Os primeiros meses, e já com uns 2 anos e pouco, mudei para Bela Vista. Então eu falo que fui adotada por Bela Vista, sou mais belavistana do que pratiana. Tá certo. Né? Perfeito. Como que você descobriu que você gostaria de ser advogado? Então, desde criança, né, parece que quando a gente nasce para uma profissão, aquilo ali vai desde criança. Uhum. Desde criança eu sempre tive aquele senso de justiça, né, aquele senso do correto, de agir corretamente, né, desde meu pai e minha mãe me ensinaram a andar na linha, né? O termo que usavam antigamente era esse: anda na linha, menino. Era assim que os nossos pais falavam antigamente. Uhum. Meu pai era militar, né? Minha mãe doméstica, ambos já falecidos. E eu sempre fui educado ali, né, para andar corretamente. E eu sempre tive esse senso de justiça, né, senso daquilo que é correto. Então, o direito, né, a advocacia aí preencheu aí essa minha ânsia, né, essa minha vontade aí por justiça. Ah, muito bem.
E você é especializado em qual área do direito? Porque o direito ele é muito vasto, É um leque né? gigantesco, É, né? Aham. tem muitas áreas que a gente até se perde um pouco. Exatamente. Então, eu atuo mais na área de direito civil, né? E o direito civil, ele também é um conjunto que vai pegar direito de família, direito consumidor, né? Os contratos, as relações entre as pessoas, né? Então, o direito civil rege a nossa vida de pessoas com pessoas, né? Então, eu atuo mais na área do direito civil e algumas ações ali de pequeno potencial ofensivo, né, na área criminal, não tanto, né, não atuo tanto na área criminal, mas alguns pequenos processos ali, né, de Explica processos pequenos, para né? quem está assistindo lá, porque fica um pouco... A gente tem mania, né, o leigo, quando a gente não tá aí, gente, na área, a gente olha pro outro e acha que ele sabe de tudo. E não é por aí. Você falou, o direito civil, o direito criminal, qual a diferença desses dois? Sim. O direito civil, ele rege a relação entre as pessoas. Por exemplo, um casamento, um contrato de compra e venda, um contrato de aluguel, né? Direito consumidor, né, que está dentro do direito civil. Relação cliente-fornecedor, cliente-loja, tudo isso está dentro do direito civil. Então, tem um conjunto, né, que é o direito civil, um conjunto maior, direito, um conjunto menor, direito civil, e dentro do conjunto direito civil tem o direito consumidor, o direito de família, né? E a esfera criminal é aquela relação, né, quando a pessoa desobedece e comete ato que está lá tipificado no Código Penal, né? Então é uma área que eu não atuo com tanta incidência assim, né? Quando o cliente me procura e é uma situação que eu sei que eu vou dar conta, que eu sei que eu não vou estar extrapolando ali, né, a área, eu atuo. Igual, por exemplo, atuei, né, numa ação defendendo uma mulher que foi agredida pelo marido, né? Aí incidiu ali a Lei Maria da Penha. Não é um homicídio, né? Não é um crime de maior potencial ofensivo. É um crime de menor potencial ofensivo. Então, eu atuei. Então, o criminal tem 2 ações e cíveis eu acho que eu tenho umas 200. É porque parece, gente, as pessoas têm mania de achar que a O pessoa vai... advogado cuida de tudo, Exato. né? Trabalhista, por exemplo, eu não atuo, né? Sim. Trabalhista, que é relação de trabalho, patrão-empregado, é um tipo de processo que eu não atuo. Aí, quando algum cliente me procura com uma demanda trabalhista, o que eu faço? Eu indico um profissional da minha confiança para cuidar daquela ação, né? Daquela relação de trabalho. Então, assim, eu tenho muito cuidado, é aquela frase, né? Cada macaco no seu galho, né? Eu não navego em mares que eu não conheço, né? Eu cuido daqueles tipos de processo que eu sei que eu vou dar conta. Eu gosto muito disso também, porque eu como professora, as pessoas acreditam que a gente sabe de tudo. A minha formação é história. Aí chega lá que, professora, como que dá essa equação aqui? Não, eu já falo, não é minha praia. Não é minha praia. Não, Então, eu sou das letras, não sou dos números. exatamente. Então tem, mesmo Então, a gente dentro da área, por exemplo, eu entendo bem de algumas partes de geografia. Quando você fala de geografia política, eu entendo. Mas quando vai para uma geografia física, eu me pergunto. Não me Vai pergunta discutir. não, porque aí eu já não é comigo. O aluno chega, professora, o que é a reação das placas tectônicas? Não, mesmo Já não é dentro da comigo. história, por exemplo, eu pego mais a política e a cultural. Sim. Então, e tem alguns temas que eu não gosto. Falar a história do Brasil, pra mim, é o máximo. Aí eu fico ali. Mas quando você vai, por exemplo, falar da história norte-americana, alguma coisa assim, não me pede não. Se eu pudesse, eu nem dava aula desse assunto. Porque mesmo dentro, né, da história, que você pega professor no ensino fundamental, no ensino básico, ele dá história geral. Sim. E a especialização da gente não é história geral, a minha, né? Vou afunilando muito na história do Brasil. Então aí a gente se perde. Perfeito. Né?
Então, gente, o que a gente tem, vocês precisam entender é isso, porque há essas Especialidades, diferenças, né? são Cada um é especialidades. especializado numa área. Não adianta você estar com problema no dedão do pé, procurar um cardiologista. Não adianta. A não ser que aquela dor tenha a ver com uma questão cardíaca, né? Alguma coisa assim. Mas, cada um no seu lugar, cada macaco no seu lugar. Exatamente. Bom ficar bem claro isso, que as pessoas confundem muito. Nós todos confundimos, É né? normal, é normal. Como você analisa a questão da Constituição Federal de 1988? Ela está sendo aplicada como se deve nesse país? Ô Ana, existe uma discussão aí que dura, eu acredito que é desde quando a Constituição foi criada. Ela já foi criada, né? Não alcançando a realidade do país naquele ano, 1988. Imagine agora. Nossa Senhora. Imagine agora. Então, a nossa Constituição, infelizmente, não é que ela seja falha. É que nossas autoridades não conseguem obedecê-la. Nossas autoridades não conseguem colocá-la em prática. Vou te dar um exemplo clássico, né? Que foi uma afronta à Constituição, e falando, né, da política, foi o caso, né, do impeachment da presidente Dilma. Assim como aconteceu com o impeachment, né, lá do Collor, é uma coisa que está junta na outra, está agarrada na outra. Quando há o impeachment, obrigatoriamente tem que ter o impedimento, a perda dos direitos políticos pelo período de 8 anos. A inelegibilidade. A inelegibilidade e a ocupação de outros cargos públicos também. Com o impeachment da Dilma, eles cortaram aqui dali. Tiveram duas votações. Uma pelo impeachment, sim ou não, e depois pela perda dos direitos políticos dela, sim ou não. Não existe isso. Aí... Entendeu? Então tem que ser uma coisa atrelada na outra. Mas aí eles estão usando muito isso para falar o seguinte, tá vendo? Né? Muitos usam como um golpe exatamente por causa disso. Porque o que eles fizeram? Como houve essa divisão, foi inconstitucional, eles são assim, eles apenas queriam tirá-la. Parece que foi um morde-a-sopra. Né? A gente tira você, mas você não vai perder seus direitos políticos, não. No meu entendimento, o que tinha que ser? Ou é pacote fechado, ou é nada. Ou não é nada. Não pode fracionar, não. Então, eu lembro, né, é um ministro do STF que eu não tenho muito apreço a ele, que é o ministro Gilmar Mendes. Mas falar da pessoa é uma coisa, agora falar o que a pessoa fala é outra. O Gilmar Mendes, ele criticou, quem foi o ministro que presidiu o impeachment foi o Ricardo Lewandowski. Mas o Gilmar Mendes criticou isso. Falou, gente, dividir o impeachment, isso a gente aprende no primeiro ano de faculdade, não pode não, tem que ser uma coisa junta na outra. Então, assim, as nossas autoridades, elas não obedecem a nossa, né, a apelidada de lei maior, que é a Constituição. Então, infelizmente, ela não é aplicada da forma que deveria ser. Ficou parecendo, tá, gente? Pra mim, pra muitos, que só queriam tirar a presidente e, com isso, como estavam fazendo coisa errada, quiseram recompensá-la. Dá a entender? Isso pra mim, tá? Essa opinião minha, pessoal e minha de historiadora. Isso é muito complicado. A Constituição brasileira, às vezes eu acho que que é meio para inglês ver algumas questões. Parece um livro de ficção, né? Mas ela é extremamente democrática em algumas questões e dúbia em outras, né? Por exemplo, eu questiono muito, a gente já até comentou sobre isso, no preâmbulo. Diz que ela está em vigor em nome de Deus. Isso, sobre o poder de Deus, tem uma parte, né, que faz uma menção a Deus, né? E a própria Constituição diz que o Estado é laico. Então, eu vejo... Não vou entender não, gente. Eu vejo como uma contradição, né? Sim. Sobre a proteção de Deus, tal, né? Nós, representantes do povo, em Assembleia Constituinte... E aí, né, no finalzinho, né, do preâmbulo fala, né, sobre a proteção de Deus e tal. E
Ao longo da Constituição, teremos outros artigos falando, né, que o Brasil é um Estado laico. Aí, Ana, tem aquele problema. Claro, terão juristas que vão dar explicação para isso que nós estamos questionando. Para tudo tem explicação. Mas justificativa é outra coisa. Mas né? tem umas explicações que não dá. Que não faz sentido. Né? É isso explicar aí. por explicar. Explicar o inexplicável. Uhum. Não tem jeito. Porque eu, particularmente, gente, como eu sou da área de história, você é da área de direito, você sabe que a questão da interpretação, ela vale muito. Sim. E aí, a gente sabe que a gente pode fazer umas, né? Quando a gente quer por maldade, faz umas curvinhas. As nossas leis, elas têm, né, falando não só da Constituição, mas, né, das outras leis, leis federais, municipais, estaduais, nossas leis, elas têm defeito que todos nós sabemos, que é a dupla interpretação. Isso Até é um perigo. tripla interpretação. Não, isso no meu ver é um perigo. Eu também acho extremamente perigoso. Eu sou da classe positivista. O que é positivista? Ou é ou não é. Né? Eu defendo esse raciocínio. Ou é ou não é. Não tem que dar dupla interpretação para as coisas, não. Tudo Senão, bem, quando você vai chegar num negócio, você tem que analisar o fato concreto. o fato Uhum. com seus vários ângulos. Sim. Isso a gente tem que analisar em vários ângulos. Agora, isso é uma caneta ou isso é um lápis? Dá-me paciência, porque é isso que eles fazem. Sabe onde tem muita discussão sobre isso? Conceituar um objeto no direito tributário. Quando chega o navio, isso aconteceu e, como diz, foi uma pérola no direito. Quando chegou um navio com aquela sandália croque, cheio de furinho assim. Croft. Sandália croque. Quando ela chegou, o fiscal lá viu e conceituou aquilo dali como sandália. A tributação para sandália é uma coisa, é um percentual. Beleza, aí chegou outro caminhão, outro navio, aí veio outro fiscal, conceitou aquilo dali como sapato. Deu outro conceito, aí veio outro tributo. Então, falar que uma coisa é aquilo, outra coisa é aquilo outro, causa uma confusão enorme, tanto na esfera jurídica, quanto na esfera também no tocante ao empreendedorismo. Um empreendedor de fora, ele fala, peraí, eu quero investir no Brasil, mas olha que confusão que é. O pessoal não sabe se é uma sandália ou se é um sapato. Fica difícil. O cara pula fora, o cara para onde que ele vai? Vai para a China, vai para a Índia, vai procurar investir em outro país. Por quê? Porque até os conceitos, eles são, cada um dá um conceito diferente. Pode. Não, e nós estamos vivendo um momento no Brasil, só até conversando com mãe sobre isso hoje, que o povo acha assim, é minha opinião. Gente, pelo amor de Deus, não dá pra sua opinião ser fora do fato. Uhum. Né? Nós estamos na cidade de João Monlevade, eu não posso falar que eu tô no Japão. Pois é, nós temos que nos atentarmos ao juízo de realidade, não ao juízo de valor. Tem coisa que tem coisa que não é, tem coisa que eu acho, não, né? O você gostar é uma coisa. Uhum. O você achar aquilo bom ou não gostar é outra, mas o fato que aquilo é. Uhum. Né? Eu acho as pessoas estão confundindo muito as coisas com desculpa do liberdade de expressão, né? Que a Constituição, inclusive, ela fala da questão da liberdade de expressão, do direito de cada um. Tá tendo um abuso dessa liberdade. Um abuso né? enorme. E são duas vertentes. De um lado tem o abuso e do outro lado tem o cerceamento da liberdade de expressão. Vou te dar um exemplo. O abuso da liberdade de expressão. Uma pessoa vai e xinga o outro, ofende o outro e fala que aquilo é liberdade de expressão. Não, que não é liberdade de expressão, não. Isso é ofensa. A liberdade de expressão, todo direito tem um limite. Qual que é o limite da liberdade de expressão? É até o momento que você não está cometendo um crime. Você pode falar que uma pessoa não é provida de beleza. Você pode falar que uma pessoa é feia. É liberdade de expressão. Agora você falar, não, que a pessoa é feia e ladra e desonesta. Então, existe um crime que tipifica você atribuir isso à pessoa. Você fala que a pessoa é ladra, é desonesta, que a pessoa roubou, você vai incidir ali na injúria, calúnia e na difamação. Então o Código Penal está tipificando aquilo ali. Então você não pode se valer da liberdade de expressão para
cometer um crime. Mas é isso que está É acontecendo. isso que está acontecendo. E isso aí as pessoas têm que ficar atentas, porque é muito complicado, né? Porque eu falo que a linha de algumas coisas ela é muito tênue, muito fina. Exato. E passar para o outro lado é muito, muito sério. Inclusive, eu vi uma chamada hoje, alguma coisa que vai passar, falando sobre a questão do preconceito. Gente, do racismo, né? Eu não consigo entender algumas lógicas em pleno século XXI das pessoas manterem algumas questões sobre várias situações e o outro, igual você falou, a questão de tipificar o que que eu tenho lido algumas coisas, tinha algumas reportagens falando assim, na questão do racismo, na questão da agressão da mulher, que muitas vezes, na hora que vai fazer o registro, não se faz racismo, não se faz crime contra a mulher, se coloca outras coisas, né, diminuindo aquele fato. Isso é extremamente perigoso, extremamente perigoso. A liberdade, né, igual eu falei, da mesma forma que há o exagero na liberdade de expressão, tem também aquele cerceamento à liberdade de expressão, né? Vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, né, e muitas pessoas viram aí, que foi quando eu fui bloqueado ano passado no Facebook, né? Eu fui candidato a vereador, no meio da candidatura eu fui bloqueado. E o Facebook até hoje não me explicou o que eu falei, o que eu fiz que incidiu nesse bloqueio. Você vê. E aí essa questão, né, eu estou discutindo judicialmente, mas da mesma forma que existem pessoas que excedem, né, a liberdade de expressão, existem situações também que tentam podar a nossa liberdade de expressão. Sim, nós estamos vivendo muito Então, isso. então a gente tem que ficar atento ao meio ali, não exceder e também não cortar aquele que O se manifesta. Facebook, o YouTube, tá tendo alguns problemas nessas redes sociais em relação a isso. Tem demais. Inclusive a Leda, esqueci como é o sobrenome dela. Ela fez um canal agora, num site dela mesmo, colocando partes de entrevistas e outras entrevistas que foram boicotadas pelo YouTube. Né? Então isso é muito sério, gente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. O que me irrita é que é tanta mentira falsa, tanta bobagem por aí, e tá lá. Aí quando chega alguém e coloca uma coisa séria, é bloqueado. Pois é. Uai. Como diz, parece que a verdade ou a mentira não importa. O que importa é o que é falado que satisfaça alguém, né? Exato. Que satisfaça algum interesse de alguém. Então, na sua concepção, a nossa Constituição precisa ser reformulada. Com certeza, precisa sim, com toda certeza. Eu também concordo muito com isso. Como cidadão e também como cidadã também e amante das leis e da história, e você também, né, como advogado, não só como advogado, mas pelo pouco que eu já pesquisei, né, que a gente já conversou, você é muito inteirado de algumas questões. Você acredita que a população compreende pouco a nossa Constituição? E, em sua opinião, temos nas escolas, em todos os níveis, desde os pequenininhos, trabalhar leis, trabalhar a nossa Constituição, seria importante para que os meninos aprendessem, a população aprendesse os seus direitos e deveres. Porque as pessoas também não sabem nem os seus direitos também não. Fala-se muito. Meu direito, às vezes não é nem seu direito, às vezes é seu dever, e você não sabe nem. Você vai fazendo um monte de coisa errada por aí, falando um monte de coisa errada por aí. Como as pessoas comentou anteriormente. Às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo errado, né? A pessoa faz e não sabe. Então você acredita que deveríamos ter uma disciplina na escola para ensinar os meninos a nossa Constituição, as nossas leis, as nossas pormenores? Com toda certeza, né? É uma saber os direitos e os deveres, é uma situação ali que eu acho que todos deveriam saber, porque
existia, né, anos atrás, moral e cívica, existiam algumas disciplinas assim que passavam, né, para os alunos noções de direito, noções de cidadania, né, e hoje já não tem mais, né, hoje já não tem mais. Então a vida em sociedade requer que todos saibam o que o indivíduo pode fazer, o que o indivíduo não pode fazer, o que é direito, o que é dever, né? Isso é ensinado na vida, né? Isso é ensinado na vida. É o pai passando pro filho, é a pessoa fazendo um negócio errado ali, quebrando a cara, é punido e aí descobre que está fazendo errado. Então, assim, nós não temos, né, no nosso ensino, né, nas nossas escolas, disciplinas que mostrem para os alunos ali o que ele pode e o que ele não pode fazer. Eu acho que isso ficou muito... Né? Duas questões. Primeiro, quando a gente fala em moral e cívica, nessas coisas, o povo se apega muito ao período militar. Porque foi a época que tinha essas disciplinas, né? Mas não tem nada a ver. Né? Eu também acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa em certas situações. Matemática e história também tinha na época lá do Sim. regime militar e tem hoje, Sim. né? Só que no que eu percebo, enquanto dentro da área de educação, muitas dessas coisas que deveriam ser ensinadas nessas disciplinas específicas jogaram-se, por exemplo, para a área do ensino religioso. Que fica lá, que os meninos têm que trabalhar valores, têm que trabalhar direitos das pessoas. Trata aquilo ali como valores religiosos. Não como valores de cidadão. Exatamente. E aí, é uma questão que eu bato na tecla, num país laico permite o ensino religioso e ele acaba sendo... Como é que fica o ateu? O filho do ateu, a criança, né? Que... Olha, então, assim, complicado. Eu sempre fui questionada, porque eu estava lá com meus 13, 14 anos, eu já questionava isso. Que eu tinha amigos de sala que eram evangélicos. E só passava na época da campanha da fraternidade. E aí os meninos se retiravam da sala. Eu achava um absurdo aquilo. Então, assim, deveria ter coisas mais específicas. E de forma ampla, que venha a alcançar o evangélico, o católico, o ateu, né? Sim. A democracia, muitas vezes as pessoas confundem democracia como um regime assim da maioria, mas é a maioria, porém não se esquecendo da minoria. Entendeu? A igualdade constitucional é isso, é você sim dar valor aos interesses da maioria, mas porém sem esquecer os interesses da minoria. Mas porque senão vira imposição, né? Ah, você é minoria, você tem que se curvar, entendeu? Você tem que se curvar para a maioria. Não, todos somos iguais nos termos da Constituição, né? Porque tem uma má interpretação disso também. Você comentou aí que são várias más interpretações. Primeiro, democracia não lá. Quando você pega lá atrás, na essência da palavra, não diz governo da maioria. Diz governo do povo. Do povo, de todos, né? Do povo. Então não é da maioria. Tomar cuidado com isso aí também, né? Um outro assunto que eu gostaria... Gente, coloquem hashtag aí. Hashtag direito do povo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente aí. Que Helenires está ali vigiando e anotando pra vocês. Eu gostaria de quando eu fico ouvindo umas coisas aí, escuto algumas rádios da cidade, né? E me veio algumas coisas na cabeça. E aí, eu gostaria até de ler pra vocês o juramento do advogado. Prometo exercer a advocacia com dignidade, independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições. Aí é que tá. Assim que a gente passa, né,
faz a prova da OAB, a tão temida prova da OAB. Assim que a gente faz a prova da OAB, né, e a gente vai receber a carteira, né, de advogado, tem o ato solene, e nesse ato de entrega da carteira, né, todos os advogados fazem esse juramento, né, em sessão solene, né, dentro da sede da OAB. Durante a colação de grau lá, vocês fazem isso também ou não? Não, tem dois momentos, né, o momento da formatura, né, da colação de grau, que é o bacharel em Direito. Aí, se o bacharel de Direito optar, né, porque o bacharel de Direito pode fazer concurso para delegado, ele pode, né, o leque do bacharel em Direito é amplo. Aí o juramento é o mesmo ou não? Não. Aí, quem se forma em Direito, né, o bacharel em Direito faz o juramento, e o bacharel em Direito que se submete à prova da OAB passa e opta, né, pela profissão do advogado, assim que ele vai receber a carteira de advogado, ele faz o juramento aí que foi falado. Mas aí é uma questão seguinte. Esse juramento, eu sei que eu pausei algumas palavras, né? Governo democrático, que o democrático volta a afirmar. Já falamos aqui, eu vou falar de novo. Estado democrático é o Estado do povo. Povo de todos. Não é de um, não é de metade, de todos. E fala também da questão das proteções da justiça social, nos direitos humanos, né? Mas aí me fica uma questão. Porque eu escuto muito falar em situações como assim, Médicos Sem Fronteira, associação de não sei o que, de qual área. E eu praticamente não escuto falar nada de advogados que fazem ações sociais. Nesse sentido. E aí, escutando a rádio, tá ouvindo lá o programa da Marileia, um abraço pra Marileia, já convidei pra vir aqui, tá me enrolando, Marileia. Eu ouvi que você fez uma entrevista com ela, e ela comentou que você está sendo, inclusive, foi notificado, na verdade, pelo OAB de João Molevade. Sim. Né? Ela comentou lá, você explicou lá tudo isso. E aí eu gostaria de misturar tudo isso aqui. Porque eu queria entender por que eu tô falando disso, gente? Porque se no juramento fala das questões de direito do povo, a questão do aperfeiçoamento da cultura, da justiça social, dos direitos humanos, se outras profissões têm, você tinha um projeto, né? Até você já falou sobre ele aqui na outra entrevista, até muito bonito, a gente viu falar durante a campanha, de um escritório itinerante. Tentar dar uma ideia para as pessoas, explicar, porque a gente não entende muita coisa não. Gente, não é, porque eu não tenho estudo. Não. Né? Também sou lá, mestra em história e muita coisa eu não entendo também da área do outro, não. Então é o seguinte, por que você foi notificado por causa de um projeto que estava pensando em levar o direito a todos, se o seu juramento disso não é? Ficou contraditório para mim? Você pode me explicar? Me explica o que é esse projeto, para a população ali, quem não viu, entender. E me explica que balaio de gato é esse. O que eu não entendi foi nada. O que acontece, Ana? A priori, né, vou iniciar a minha explicação já me resguardando já. Por quê? A Lei 8906, que é o Estatuto da Advocacia, determina que os processos, né, o advogado que está ali sendo submetido ao Conselho de Ética da OAB, o processo ele é sigiloso. Então, como é uma situação que já não é mais sigilosa, que já foi falada na rádio, né, já foi falada, como diz, já virou assunto. Porque eu fiquei sabendo disso, inclusive no programa da Marileia, que aí eu entrei em contato com você, eu falei, não, esclarece isso aí. Então, eu entendo que eu não estou desobedecendo, né, a Lei 8906 em falar sobre isso, porque eu não estou quebrando o sigilo do processo, que é uma coisa que já está sendo falada, uma coisa que já deu na rádio já. Então, né, a partir desse pressuposto, falo abertamente sobre isso. Então, quando eu fui candidato a vereador, eu
tinha um projeto de fazer o gabinete itinerante. Que se eu não é fosse escritório eleito... itinerante, é Não, gabinete. não, a história começa lá atrás. Tá. Eu tinha a intenção de fazer o gabinete itinerante caso eu fosse eleito a vereador, né, na eleição do ano passado. Eu sei que não é uma ideia original, né, outros vereadores já tiveram essa ideia, mas eu gostei da ideia e aquilo que é bom a gente abraça. Sim, né? sim. Então, se eu fosse eleito vereador, eu iria aos bairros, né, os bairros mais afastados, avisaria com antecedência, né? E lá eu ia pôr uma cadeirinha, uma mesinha e atender as pessoas e ver qual que é o problema das pessoas naquela localidade ali que eu estivesse. Como eu não fui eleito a vereador, eu pensei, pô, né, meu projeto não vai ter como fazer o gabinete itinerante. Eu não fui eleito a vereador, mas eu sou advogado. Então o que, que eu vou fazer para contribuir para a população e para contribuir para a sociedade? Vou montar o escritório itinerante. O que, que eu vou fazer? Comunico antecipadamente, né, nas minhas redes sociais e falo, dia tal eu vou estar em tal bairro atendendo e tirando a dúvida das pessoas que não têm condição de pagar um advogado. A meu ver, é um serviço social. Sim. Como você disse, assim como o médico vai lá e atende a pessoa que não tem condição de pagar uma consulta, né? Sim. Eu me dispus a atender pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Não vejo nada de errado nisso. E a sua ideia era só orientar? Ou assumir esses casos? Só orientar. Tá. Só orientar. Só sentar lá, a pessoa senta na minha frente, olha, eu tô com uma dúvida no tocante a isso. Eu tiro a dúvida da pessoa, pronto, acabou. E tinha mais advogados querendo fazer parte disso com você? Teve uma estagiária, né? Ela não me permitiu, nós não falamos previamente. Teve uma moça que ela é estudante de direito e ela se dispôs a ser estagiária também de forma gratuita, de forma voluntária, né? Não vou dizer o nome dela porque eu não pedi autorização a ela, não vou citar o nome dela, mas teve, né, uma pessoa também que gostou dessa minha ideia e queria, Gleidson, o dia que você for fazer, né, o escritório itinerante, me chama que eu vou também junto com você, ajudo a tirar a dúvida das pessoas também, a gente faz um negócio organizado e tal. Aí eu postei no meu Facebook esse meu interesse de fazer. E eu nem cheguei a colocar em prática. Aí a OAB João Monlevade, o Conselho de Ética, né, da 75ª subseção daqui de João Monlevade, representou, né, o Conselho de Ética representou contra mim, falando que se eu atender as pessoas de forma gratuita, eu estaria prejudicando os advogados que fazem consulta cobrando. E disse também que, né, na representação que a OAB moveu contra mim, disse que se eu fizesse esse tipo de trabalho, né, eu estaria fazendo ali uma captação de cliente, que é proibido pela Lei 8906. Mas quem quer captar cliente para trabalhar de graça? Ninguém quer captar cliente para trabalhar de graça, não. E meu projeto seria apenas tirar a dúvida das pessoas. Sim, entendeu? Que entraria dentro dessa questão do juramento que eu fiz de fazer justiça social. Aí vem a OAB de Monlevade e me representa. Então eu achei legalmente, vamos lá para a lei que eu gosto da Constituição, tá? Ela tem um monte de erro, mas eu sou fã da Constituição, né? Vocês já me ouviram falar dela aqui algumas vezes. Juridicamente falando, quais leis te permiteriam, né? Você se embasou em que lei para fazer, colocar essa sua ideia, esse projeto? E quais te permitiriam ou não? Alguém te chamou, conversou, para entender o seu negócio antes ou você recebeu a notificação? Foi pego de surpresa? Quando eu assustei, eu estava sendo notificado já. Ninguém da OAB me chamou, o presidente da OAB não me chamou, o Conselho de Ética da OAB, ninguém me chamou previamente. E eu obtive a informação de que quando algum advogado, né, inscrito aqui em Monlevade comete alguma falha, alguma coisa assim, eu recebi a informação que eles ligam antes. Eles ligam para a pessoa antes, conversam com a pessoa antes e se a pessoa, né, se o advogado continuar insistindo, aí sim vai para o Conselho de Ética. Comigo foi diferente. Eu já fui logo sendo representado pelo Conselho de Ética. Então, eu vejo isso daí como um tratamento discriminatório à minha pessoa. Por quê? Né? Por qual motivo? Por que os outros advogados
pessoal da OAB de Monlevade liga e falou, doutor, seu, né, maneira aí e tal, o senhor fez uma postagem lá na rede social, por que para os outros advogados a OAB de Monlevade liga e por que comigo nem ligou nem me chamou? Já foi logo, né, me representando. É porque, na verdade, assim, tá, gente? O que eu entendo. Quando alguém erra, eu gosto de entender o que tá com alguma coisa, eu gosto de entender o que está acontecendo. Talvez seja mania de professor, né? A gente tem mania desses detalhezinhos. Por que aconteceu? Qual era o seu objetivo? Né? Pra eu poder me inteirar do negócio. Uhum. Porque de repente eu tô vendo que o negócio é muito melhor do que eu pensava ou não, né? Sei, eu acho que faltou um pouco de diálogo aí, não? Com toda certeza, né? E o que eu questiono é o seguinte, isso que eu acabei de falar agora. Por que outros profissionais, outros advogados aqui, a OAB liga, quer conversar, quer saber, e por que comigo já foi logo, né, representando contra mim? E tem um detalhe também, pela legislação, né, pelo ordenamento judicial, né, brasileiro, você pode fazer o que você quiser desde que você não desobedeça a lei. É a liberdade nos termos legais. Você pode fazer o que você quiser, desde que não haja uma lei te proibindo. Eu desconheço qualquer lei que me proíba de fazer um trabalho social. Eu não dá pra entender. Igual eu te falei, eu fiquei confusa com algumas questões, mesmo porque gente, a lei ela é clara. Nós temos direitos iguais, temos direito de ser tratados iguais. Quando você pega o artigo 5º, fala dessa igualdade de direitos e tudo mais. Tá, mas aí você vai para o econômico. Gente, advogado não é tão caro assim, mas também não é algo tão barato assim, não. Né? Eu tive algumas questões, eu tive que acionar um advogado e não foi muito barato. Também não foi caro, mas também não foi assim. Então é o seguinte, e a pessoa que não tem um emprego? Não vai ter direito? Tá, mas tem um advogado público. Tem defensoria pública. Defensoria pública está saturada. Quantos que tem em João Monlevade, para atender a população? Se eu não estiver enganado, perdoe se eu der uma informação errada, se eu não me engano, acho que são 2 defensores. Se eu estiver equivocado, né, eu peço para quem souber que comente por gentileza. Mas, salvo engano, são 2 defensores para atender uma cidade desse tamanho. Olha a lógica. Nós temos um problema sério hoje que a justiça está sobrecarregada. Vamos usar esse termo, tá, justiça? Está sobrecarregada, no popular falando. Talvez coisas simples como essa, a pessoa iria numa conversa entender que ela não tem direito a buscar aquilo que ela está querendo. Ana, um detalhe também. Olha, como que ia resolver tanta coisa? Eu prezo muito, inclusive está no juramento, né, do advogado, eu prezo muito para solução de conflitos de forma amigável. Você tem, né, um conflito com o João, com o Pedro. O que eu tento? Ana, vamos chamar o Pedro, vamos tentar resolver de forma amigável. Teve o acordo? Vamos fazer um contrato aqui, um termo de acordo, pronto, resolveu. Justamente por eu ter ciência que o judiciário é cheio, já está saturado. Então eu zelo muito pelo acordo. Tem cliente que me contrata, aí, sei lá, passa ali 1 ou 2 meses, eu já ligo para ele aqui, consegui fazer um acordo e tal, vamos assinar. Aí ele fala, mas eu pesquisei lá no site lá do TJ ou PJE, né, dependendo da demanda, eu não achei meu processo. Eu falei, não, claro, eu busquei a solução do seu conflito através, né, de uma medida conciliatória. Eu nem entrei com o seu processo, tanto é que nos meus contratos com meus clientes eu coloco isso, que eu vou tentar solucionar a situação através de acordo. Se não for possível, aí sim eu ajuizo uma ação. Mas primeiro eu tento conciliar. Alguns advogados, cada advogado tem seu jeito de trabalhar. Alguns advogados pensam, não, isso é perda de tempo, vamos direto para o processo. Eu não trabalho assim. Eu tento resolver de forma amigável, tento, né, fazer de forma que não vá para o fórum, né, que não vá para a justiça. Se resolver ali, pronto. Para que eu vou, né, vou colocar mais um processo para ser julgado que vai demorar um tempão? Porque, na verdade, assim, gente, um processo, ele requer muita leitura, muita coisa. Não é fácil. E muita gente envolvida, né? Tem juiz, promotor,
de estagiário, serventuário, Coisa que você podia oficial de resolver, justiça. porque às vezes, isso no meu entendimento, às vezes na hora da raiva, você vai lá e faz e quer processar. Depois que passou lá um mês, 2 meses, sua raiva já passou, você já não quer nem Muitas vezes a pessoa processar até mais. arrepende. Não, por que eu entrei com aquele processo? Podia ter conversado com fulano de tal. Eu zelo por isso, para tentar resolver amigavelmente. Se não tiver jeito mesmo, aí sim a demanda vai para o Poder Judiciário. Né? Então, assim, às vezes você vai fazer uma coisa, pressão de todo mundo, não, você tem que fazer, né? E às vezes você fala assim, é uma situação que eu vou colocar o outro tão desgastado quanto eu fiquei, não vale a pena. São várias questões. Tá? Acredito que seria algo interessante. No tocante, né, que você perguntou, eu tomei notícia que já teve, eu confesso que, né, não me recordo, teve uma época que a OAB fazia, né, na praça, para tirar dúvida das pessoas e tal. Esse procedimento que eu queria fazer, teve uma época que a OAB aqui de Monlevade Então não é legal, fazia. Pois é, teve uma época que a OAB aqui de Monlevade fazia, convidava alguns advogados, ia na praça, em algum lugar. Você chegou a comunicar ao OAB que você queria esse projeto, alguma coisa assim? Não, porque eu como diz, o advogado ele não é subordinado à OAB, não há um caráter hierárquico, né? Igual o soldado tem que pedir pro cabo, que pede pro sargento, né? Não tem um caráter hierárquico, né? A OAB é uma instituição que regulamenta, né? E o trabalho, né? Que regulamenta os advogados e tal, mas não tem esse caráter hierárquico. Mas né? eu acho que talvez não pensaram direito, porque assim, de repente você ia falar com muitas pessoas que ela não tinha aquele direito que ela estava achando. Isso acontece muito, né, gente? E muitas pessoas também, quantos advogados você não ia ajudar? Porque, como você falou, tem coisa que você nem pega. Você iria instruir a pessoa, aí você poderia até indicar os advogados, né? Não, isso tem condições. Tem advogado tal, de repente mais advogados se interessassem, né? Poderia ter uma parceria, por exemplo, com o curso de Direito, né? Que a gente tem aqui em João Monlevade. Gente, Então, seria uma prática. Eu tô aguardando a decisão, né? Porque eu fui notificado, né? Eu recebi a notificação da OAB e tem lá, né? O que foi apontado por eles, né? Como errado. Aí eu fiz minha defesa, né? Agora eu tô esperando a decisão. Quero só ver o que vai ser decidido isso daí. É porque, por exemplo, as parcerias. E só te interrompendo, Ana, perdão. Eu tenho essa intenção, sim, né, de colocar esse projeto em prática, né? Tenho intenção, sim, de ajudar as pessoas, sim, né? Eu acho que o momento agora não é oportuno para fazer atendimento com as pessoas, porque pode causar aglomeração. Pandemia é complicado. Né? Tomara que eu esteja certo, tomara que tenha gente interessada ali, né, pelo meu atendimento, tomara que, né, que tenha pessoas ali para tirar dúvidas comigo, mas nesse momento eu acho que se eu colocar em prática agora, quem não quer que eu faça isso vai usar isso contra mim. Lá o advogado fazendo aglomeração, o advogado, né? Então vai usar isso contra mim. Então até hoje eu não coloquei em prática, não é por causa dessa notificação da OAB não. Até hoje eu não coloquei em prática, foi por causa da questão da pandemia. E eu vou te dar uma sugestão para reestruturar talvez isso melhor, não sei para que você vai arrumar. Fazer parcerias até com o próprio curso de Direito, porque é interessante. Sim. Por exemplo, a Secretaria de Educação, desde o ano passado, está com umas parcerias com a UFOP. E alunos da UFOP, naqueles programas de extensão, têm dado curso para nós, professores, de informática, né? De coisas nesse sentido para a gente aprender. Principalmente nessa época de pandemia que nós ficamos tudo perdidos. Mesmo algumas coisas eu já sabendo, eu estou aprendendo mais com eles ainda. Você aprende uma coisinha nova. Seria, de repente, interessantíssimo para os meninos ter uma área de extensão dentro do curso de Direito. Para ter esse interesse social, esse interesse... Sim, até para decidir qual área que eu vou seguir. Eu vou para Direito Penal, vou para Direito Civil. Sabe qual a impressão que dá, Ana? Isso é a minha impressão.
a impressão que dá que para a OAB só serve se o advogado atender e cobrar. Se o advogado quiser fazer um trabalho social, parece que não serve. Ué, Mas não a advocacia, você não pode. a advocacia Aqui não é só fala dinheiro, isso. não. Aqui, né? para começo de conversa, vou até reler para vocês. Juramento do advogado. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Eu não vejo, talvez eu esteja errada, mas eu não vejo, tá? Desse projeto seu, nada diferente do que está falando aqui no seu juramento. Pois é. E eu estou usando o juramento porque, gente, ele é embasado em leis. Uhum. É o juramento que todo advogado faz. Sim. Né? É um ato solene. Talvez vocês achem que é bobagem o juramento de uma profissão, mas porque hoje se banalizou muita coisa. Mas eu sou meio das antigas com algumas, muito moderna, muito contemporânea em algumas coisas e tradicional em outras. Tanto que eu tenho uma pasta de documentos meus da questão de escola. Quando você abre a pasta, a primeira coisa que você vê, o juramento do curso de História. Uhum. Que eu ganhei ele no dia da faculdade, no dia que eu fiz a colação de grau, tem lá o juramento. Uhum. Por quê? Porque eu tenho que saber que aquilo ali é o fundamental. Aquilo está embasado em leis. Tá regindo a minha vida. Uhum. Acho que antes as pessoas levavam esses juramentos mais a sério, né? Sim. E agora a maioria aí só jura por ter que jurar, né? Aí já esquece, já não coloca em prática. Você vê né? em filmes antigos, e até vou pegar os médicos novamente de bode expiatório para os exemplos hoje, quando fala-se muito, né, naquele médico que vai lá e que faz, mesmo sem receber, não sei o que, às vezes é Salvar criticado. vidas, né? Não, eu estou cumprindo o juramento que eu fiz. Uhum. Isso é muito sério, gente. Isso não é Bastante brinquedo. sério. Ah, E retomando, né, o questionamento que eu fiz, né, igual eu citei, por que quando um advogado, aos olhos da OAB de João Levade, por que quando alguns advogados, né, dão um deslize ali, a OAB liga, a OAB, né, quer saber o que aconteceu e pronto, acabou, no máximo, né, manda uma carta. E no meu caso, por que logo de cara eu já fui representado no Conselho de Ética? Por querer fazer um trabalho social, que é atender as pessoas de graça, não cobrar consulta. Isso não entra na minha cabeça, não. Entra na sua? não. Pois é, Não. tô querendo entender. Tanto que eu voltei no juramento aqui por causa disso. Eu achei, tá, gente? Achei muito contraditório. Sei não. Vamos falar aí que eu sou meio polêmico, que eu vejo coisa demais, mas o que eu posso fazer? Eu vou tomar a fama de rebelde, aquele advogado rebelde. Ah, meu filho, não tem problema, vai falar assim. Não me importa. Não tem problema não, vai ser os dois rebeldes, porque eu Não também é? tenho essa fama de rebelde. Um outro assunto que eu queria que a gente conversasse, o Supremo. Gente, o Supremo Tribunal Federal, ele tá uma loucura. Acho que nunca se falou tanto no Supremo como se fala ultimamente. Toda vez que você pega alguma fonte ali de jornal, tem alguma decisão polêmica lá dos nossos digníssimos ministros. Sim. Então vamos por parte para o povo entender direito. Como que funciona o Supremo? Né? Uhum, Como que ele funciona? uhum. E como que alguém se torna ministro do Supremo? Uhum. O Supremo, né, é o ápice, né, do recurso na justiça brasileira. Uhum. Né? Você ajuiza uma ação, essa ação, via de regra. Primeira instância, ajuizou uma ação que já vão levar. O juiz negou, recorre, né, pro TJ, Belo Horizonte, né, segunda instância. TJ esgotou os recursos do TJ, discute-se no STJ. Esgotou o recurso no STJ, vai para o STF. Então aqui eu estou dando um resumão, né, da regra. E aí tem as exceções da regra.
Então o STF é a última instância, você recorre só É o chefe dos STF. bois, digamos assim. E a ordem é de cima para baixo, né? Uma determinada ação ela pode ter sido improcedente desde o início. Primeira instância, segunda instância. Chegou no STF, o STF falou que está procedente, é a palavra do STF, ponto final. Entendeu? Então o STF é a última instância do ordenamento, né, do judiciário brasileiro. Lembrando que as leis nos governam, e realmente nos governam são as leis, e eles são os mandatários da lei. Eles decidem... Eles que dizem a lei, né? Os magistrados, né? Então é bom a gente ficar atento nesses homens, então. São os magistrados, né, que dizem a lei ali, fala quem tá certo, quem tá errado, manda eu posso me tornar uma ministra do Supremo. Eu imagino uma ministra do Supremo. Não, ninguém aguentar não, hein, Lé? Imagina! Não, como se tornar um ministro do Supremo? Pode sim. A exigência, mesmo sem eu ter direito? Mesmo você não ter estudado direito, mesmo ter sido advogado, nem juiz, nem promotor. A regra para ser ministro do STF é que a pessoa tenha um notório conhecimento jurídico. Até hoje eu sei de um caso só, e gente, vai falhar a memória aqui do nome desse ministro. Teve na história do STF um ministro que era médico. Ele era médico. Esqueci o nome dele. Né? Vai falhar a memória aqui. Mas teve na história do STF um ministro que era médico. Mas ele tinha notório conhecimento jurídico. A exigência para ser ministro do STF é que tenha notório conhecimento jurídico. Aí o presidente indica a pessoa. Essa pessoa é sabatinada no Senado. Passou, né, pela sabatina, o Senado concordou com aquela indicação, ela toma posse no STF. Tá bom. É costumeiro se chamar um profissional do direito, um juiz, um advogado, um promotor, né? Eu vou dar um exemplo do Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes foi o último, né, a ocupar o STF. O Michel Temer o indicou, ele foi sabatinado, né, no Senado. A sabatina dele, ele respondeu aos questionamentos, né? Sabatina é uma prova oral. O Senado vai fazer perguntas para ele. Ele passou nessa prova oral, aí ele toma posse no STF. Então, assim, é o presidente que indica. Tá. Vamos por partes aí, que isso fica... É muita informação e muito confuso. Não, você tá falando, eu tô devaneando aqui. Uhum. Né? Vou fazer minhas caras e bocas aqui devaneando. Uhum. Eu entendo algumas lógicas, mas acho estranha outras. Uhum. Né? O que acontece? Tudo bem, talvez essa ideia de qualquer pessoa, né, qualquer desde que entenda a Constituição, seria para não ficar muito técnico somente, pegar um pouco mais de valores sociais, sei lá. Uhum. Mas isso seria correto? Não seria mais indicado ser alguém formado no direito? Sim. Tanto é que esse caso foi exceção. Eu conheço apenas um caso, né, de um ministro do STF que não era juiz, não era advogado, né, não era profissional da área do direito, não era profissional. Ele não ganhava dinheiro para direito, mas ele tinha notório conhecimento jurídico. Teve um caso só, porque é incomum. Né? Não é algo costumeiro. Todos os nossos ministros, né, hoje do STF, ou eles tiveram carreira jurídica, ou, carreira de magistrado, ou eram juízes, ou carreira na advocacia. Né? Então tem essa, vamos dizer, essa regra, esse costume. Sim. Aí vamos voltar aqui. Num negócio que eu acho interessante. Defender a Constituição do Estado Democrático. Indicação do presidente para o Supremo, que é alguém que vai mandar, inclusive, no presidente, porque o Supremo é que determina primeiro tudo, né? Porque, pelo que a gente tem visto aí, o presidente pode fazer alguma coisa, o Supremo dizer que aquilo é inconstitucional, então não pode.
o Senado, a Câmara decidem, o Supremo pode dizer que eles estão errados, que eles estão sendo inconstitucionais. Isso. Então quem realmente manda em algumas questões é o Supremo. Mas indicação política? Eu acho estranho, né? Muitos profissionais do direito defendem, né, uma mudança dessa forma, né? Que, como disse, vamos direto ao ponto. O presidente vai lá e indica o João para ser ministro do STF. Sim. O presidente indicou o João. O presidente cometeu um ilícito, cair na mão do João para julgar. Você acha que ele vai julgar contra ou a favor daquele que quem o indicou? É um tanto quanto lógico. É porque o negócio é meio né? complicado, gente. Então, porque, a indicação... principalmente se você contar a questão dos valores do brasileiro, Uhum. essa questão que fala muito aí de nepotismo, de isso, daquilo, que ultimamente está em voga aí, tem chocado um pouco com as questões de valores. Uhum. Porque nós somos acostumados a estender a mão para quem nos estende a mão. Uhum. Fica um pouco confuso isso. Sim. Né? Uhum. Até que ponto não houve um acordo nessa indicação para se proteger? Pois é, eu te indico, ó, mas tem tal processo lá e você vota, né, favorável a mim. Infelizmente, a pior coisa que tem é você fechar os olhos para a realidade. Sim, né? eu fico olhando as entrelinhas aí, eu fico meio... E qual que é a realidade do Brasil? É essa que você falou, né? Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Infelizmente, ou felizmente, não sei, essa é a realidade. Então, você fechar os olhos para a realidade é a pior forma que tem de resolver um problema. Essa questão, né, no tocante à indicação. Eu acho que, infelizmente, a lógica nos diz que é isso que acontece. Se o presidente indica o João, aí cai um processo do presidente na mão do João. O João vai julgar de forma a prejudicar aquele que o indicou? Vai julgar prejudicando o presidente que o colocou lá? É porque Então eu complicado. acho assim, na minha concepção, não é eu acho não, na minha concepção, minha opinião, tá, Uhum. gente? A justiça, ela tinha que ser mais imparcial. Uhum. E que nós estamos vendo que ela não tá. Uhum. Porque no Brasil virou um laicar, né? Eu tava brincando hoje que é engraçado, quando querem fazem, quando não querem não fazem, ou fazem e desfazem quando querem. Uhum. Dá um exemplo, outro dia, numa reportagem essa semana, a questão do ex-presidente Lula, que foi até preso, disse que era ladrão. E agora estão mandando tirar todos os processos que estavam errados. Uhum. O Faz- Sérgio Moro foi julgado. Faz uma confusão na parcial. cabeça do brasileiro e que me parece que às vezes não está sendo totalmente imparcial. Uhum. Ô Ana, claro, tem as explicações técnicas e as explicações jurídicas para esses fatos, né? Por quê? Porque tem o ordenamento, tem as leis ali que vai fazer que vai determinar o trâmite daquela situação. Existir a lei, existir as leis, as normas para aquilo, negar que elas não existam é mentira. As leis existem. Mas são leis que embolam entre si e dá margem para essa pérola aí, ó. O Brasil está sendo comentado, né? Eu não sei se... Claro, né? Ridicularizado. Nem todos têm a curiosidade. Porque eu tenho. Nem todos têm a curiosidade. Eu tenho de pesquisar o que tá falando. Exatamente. De ver o que estão dizendo da gente lá fora. Principalmente quem vive fora. Eu nunca morei fora do Brasil, então Mas eu tenho amigos lá fora. Exatamente. Essa experiência que eu tenho é de amigos que moram, né? Tem amigos que moram nos Estados Unidos, em Londres, né? na Finlândia, na Austrália. Né? Tem amigos espalhados no mundo todo. E mesmo eles estando longe, a gente tem um vínculo de amizade, a gente troca muita ideia. Brasileiro é ridicularizado lá fora. E essa situação aí que teve aí do ex-presidente Lula e tal, é motivo de chacota lá fora, principalmente entre os juristas de outros países. Pô, lá, você ouviu, vira piada, você ouviu a última do brasileiro? O camarada foi preso lá e tal, chegou lá no final, mandou soltar, mandou passar borracha em cima de tudo. Por que que isso acontece, né?
O julgamento, o STF julgou o Sérgio Moro como suspeito, como, né, parcial no julgamento ali do Lula. Sobre os atos do Lula, né, os atos do ex-presidente, eu tenho a minha opinião formada quanto aos atos dele. Mas a minha opinião não vai mandar para cadeia, não. Quem vai mandar para cadeia são os juízes que julgam, né? Eu tenho a minha concepção sobre os atos do ex-presidente Lula, né? Tenho as minhas opiniões, quem me conhece sabe o que eu penso, mas indiferente do que eu penso e do que eu não penso, eu posso fazer a diferença ali só no voto, né? Se eu vou votar nele ou não vou. Mas nós precisamos nos atentarmos às nossas leis e ao nosso sistema judiciário para quê? Para fazer com que ele, né, pague pelo que ele fez, ou que ele seja absolvido pelo que ele não fez, porque vira uma bagunça. É porque não é só em relação ao Lula, não. Né? Eu dei esse exemplo, mas a gente vê também entre o atual presidente Bolsonaro uma confusão entre ele e o Supremo. Sim, ele faz uma coisa, o Supremo fala que não é para fazer. Não tem harmonia. Não. E uma das regras, né, dos três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, é que eles sejam independentes, porém harmônicos entre si. O que isso quer dizer? Eles sejam independentes, porém um não pule na esfera do outro. Entendeu? Não pule, mas fiscalize. Como dizia Montesquieu, fiscalize e tente barrar quando ele estiver errado. Exatamente. Não é, talvez, essa é a minha concepção aqui, tá? Minhas ideias. Talvez uma falta também do conhecimento das próprias pessoas da legislação, da lei, e acha que ela está num determinado poder, ela pode tudo, e o Supremo às vezes tem que barrar. Pode Isso em ser todos os governos. Pode ser também. Essa questão, né, do presidente Bolsonaro não é novidade, né? Sim. Todos os presidentes aí já tiveram entraves com o STF, que faz, né, eles atuam de uma certa maneira, chega no STF, o STF fala, ó, tá errado. Então, porque assim, tô dando exemplo de Bolsonaro, porque ele tá aqui hoje. Claro. Mas a gente não vai pegar Collor, vai pegar FHC, todos, tá, gente? O que eu tô querendo dizer é o seguinte... O Supremo não adorou todos, não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que essa situação, como diz, veio o Bolsonaro, né, e tá cometendo situações que o STF tem que barrar. Teve lá atrás, né, o Temer, teve a Dilma, teve Lula, sim, teve Itamar Franco, teve, né, sempre, Collor, todo mundo. Então, o que eu imagino? Pô, o lado de trás fez isso, tá errado. Vai continuar fazendo errado? Vamos ver o que o lado de trás fez errado, que o STF barrou, e não vou fazer isso, né? Talvez hoje tá caindo mais na mídia, porque a gente tem um acesso maior também, né? O acesso antigamente é a gente não maior. tinha esse acesso. E tem aquela situação também. Hoje, você não depende exclusivamente da mídia tradicional para tomar conhecimento de certos atos. E eu, né, nesse assunto eu te falo, já aconteceu comigo eu estar em um lugar, presenciar algo como aquilo aconteceu, saiu no jornal de outro jeito. Então, assim, hoje nós temos em nossas mãos, e temos que tomar muito cuidado com as redes sociais no tocante às informações. A gente colhe a informação ali e toma cuidado também com a tal das fake news que tá aí infectando todo mundo. Demais. Para nós vermos algo ali e saber se aquilo condiz com a realidade, vamos procurar a fonte, né? Eu tenho o costume de, toda vez que eu vou postar alguma coisa no Facebook, eu verificar se realmente aquilo ali é verdade, né? Se é algo que eu não vi, eu coloco lá qual que é a fonte, né? Então é de suma importância também nós nos atentarmos a isso. Exatamente. Gente, eu empolguei aqui, eu até esqueci de chamar os batidores. Nossa, eu adoro falar de política, tá bom, tá? Adoro falar de Constituição, é comigo mesmo. Eu coloco um advogado, um historiador, junto, não podia dar outra coisa. Ficou show. Gente, lembrando, vou falar aqui dos nossos 2 patrocinadores masters, Só Arte Modas e Móveis, né? Uma loja para atender você e está na região do Médio Piracicaba. Nós temos lojas em Nova Era, em Rio Piracicaba, em Jamon Levade. Aqui em Jamon Levade a gente tem uma em Carneirinhos e uma
no Luanda, no Cruzeiro Celeste. E óbvio, nós temos a matriz em Bela Vista de Minas, né? Falando nisso, um abraço pro Gabriel, um abraço pra Mara, pra Mel, pro Geraldinho e pra Andréia. Gente, é uma loja, assim, lá em Bela Vista a gente tem brincado que se você não tem um produto da sua arte na sua casa, você não é Bela Vista. E eu acredito que seja no médio Piracicaba, que você encontra de tudo. Nesse friozinho, gente, entrem nas redes sociais deles pra vocês verem. Cada peça pra compor esse frio. Manos, hoje chegou lá com uma botinha linda lá da sua arte. Vou dar uma passeada com ela depois. E também temos, é óbvio, a Kerro Eletro. Aí você encontra celulares, você encontra aparelhos para música. Eu quero me divertir esse frio, poder nem sair de casa, comprar uma maquininha de som com microfone, fazer um karaokê em casa, um notebook, né? Aí eu quero aprender a tocar um violão. Você encontra violão, encontra guitarra. Tem um piano lá maravilhoso. Ai, se eu soubesse tocar piano. Fora que os atendimentos dessas lojas são maravilhosos. Um abraço pro Kerro, um abraço pro Edinho, Samuel, pro Hugo, Kênia, Bianca. Um abraço para vocês e obrigado por nos atenderem sempre muito bem. Bastidores. Eu sei que tem pergunta. E eu me empolguei aqui e esqueci. Pois bem, Ana. Temos a pergunta do Carlos Alves. Boa noite a todos. Meu amigo Gleidson. Boa noite. Você acha que nesse ano de 2021 a justiça da nossa João Molevade melhorou, olhando mais para as necessidades da população e dando mais atenção aos processos que chegam até a promotoria? Pode falar? Pode. Tá. Grande abraço, Carlos. Forte abraço aí. O que acontece? Nós estamos vivenciando uma situação que é o meu entendimento. Tudo é desculpa. Tudo é pandemia. O fórum tá fechado, é pandemia. A justiça não tá andando, é pandemia. Tudo é pandemia. Tudo de ruim, né? A culpa é da pandemia. Então, desde o ano passado que o fórum, né, em algumas vezes fica fechado. Algumas vezes, né, o fórum fica fechado, atendimento presencial tá um pouco cortado, então, e a gente questiona isso, né, a gente questiona isso do fórum e tal, e a justificativa que dá pra gente é por causa da pandemia. Então, esse ano passado, as coisas não estão andando não, né, os processos estão parados, tem muito processo parado, né, algumas denúncias também na promotoria estão paradas, e, né, a gente espera aí que essa situação mude. E temos mais uma, do Denis Martins de Souza. Gleidson, você falou em acordo. Por que alguns advogados, em vez de procurar antes e chega no dia da audiência, do lado de fora, tentam fazer acordo? Um abraço, Denis, boa noite. Cada advogado trabalha de um jeito, né? Cada advogado é livre para poder trabalhar da maneira que ele achar melhor, né? Eu trabalho dessa maneira, eu zelo muito, né, pelo acordo, tento resolver de forma amigável. Se não tiver jeito mesmo, eu vou para a justiça. Então, assim, né, o advogado que trabalha dessa maneira, sei lá, para ele pode ser que desse jeito aí é a melhor forma, né? Mas realmente isso vai de cada um, né? Vai de cada profissional mesmo. De repente, talvez já tenha feito alguns acordos e a coisa não foi do jeito que queria, né? Aí prefere se precaver mais já lá no tribunal, né? Na coisa toda, né? No fórum. Tem alguns que ajuizam, tem alguns advogados que ajuizam a ação primeiro para depois entrar, né? Para depois tentar fazer um acordo. Então isso vai, né? Isso vai da liberdade de cada profissional. O Renato Hack. Por que alguns presos e condenados são soltos de forma tão rápida ou prematura? Interpretação pessoal do judiciário e promotores. Dinheiro mesmo ou advogado que é muito bom e acha brechas na lei. O que acontece com esse sistema judiciário? Tudo bom, Renato? Boa noite, obrigado pela pergunta.
O Brasil, né, tem um sistema jurídico que nos faz acreditar que o dinheiro compra tudo, né? A própria vida, né, do Brasil a gente acha, né, que o dinheiro compra tudo. Sim. Tem casos de juízes, promotores e advogados que se corrompem? Tem. Tem casos que o cara pode ser solto ali de forma rápida porque o juiz pediu uma propina, o delegado pediu uma propina? Tem. Isso infelizmente acontece, né? Existem casos também que o preso é solto porque realmente preencheu alguns requisitos legais, né? E o juiz concedeu a liberdade provisória, concedeu algum tipo de liberdade para ele, mas também tem situações que houve dinheiro rolando, houve propina. É aqui que eu te falei, pior coisa que tem é fechar os olhos para a realidade, né? Sim. E fechar os olhos para essa realidade a gente nunca vai conseguir vencer. Casos iguais a esse que eu citei, que pode a pessoa sair porque recebeu uma propina e tal, né? Quem participou do esquema, seja o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, né? Descobrindo isso daí, tem que ser levado para a justiça e serem condenados, né? Mas tem uma questão também, gente, que no Brasil existe, a questão da redução de pena por bom comportamento, por bons antecedentes. Tem aquelas outras situações também. Uhum. Porque assim, a gente fala tão rápido, nós estamos cá fora é muito rápido, mas será que para eles lá dentro é rápido? Ô Ana, eu fico imaginando, eu tava conversando nisso com um taxista hoje mais cedo, né? A gente falando sobre, né? E bater papo, né? Taxista é bom que a gente vai trocando ideia, vai bater papo, aí falando. Ô rapaz, um vizinho meu lá, não, o camarada era gente boa, família dele tinha uma lojinha lá, eles ganharam dinheiro, o cara foi pro lado do crime e ficou 2 anos e tanto agarrado lá. Aí a gente bateu papo falando, ô rapaz, imagina ficar 2 anos preso dentro de um cubículo ali e tal, não deve ser muito satisfatório não, né? Deve ser um negócio muito complicado. E aí é isso, né? Dentro disso aí que você falou. Imagina, pra gente estar aqui fora 2 anos voa. Imagina a pessoa ficar 2 anos ali dentro ali. Deve ser uma experiência extremamente ruim, né? Vamos dar um exemplo da pandemia. Nós estamos fatigados de ficar em casa, né? Em casa com TV, banho quente, caminha confortável, comida. Né? Infelizmente nem todos têm esses privilégios, né? Mas eu tô dando um exemplo de forma geral da gente, né? Me colocando na minha situação, tá, gente? Tem dia que eu tô enjoada de ficar em casa, né? Imaginou ficar preso sem nada. De qualquer maneira, com um monte de gente que você não conhece. Eu não sei, sabe? É a questão de se colocar no lugar do outro. Eu acho algumas coisas bem complicadas. Tem mais alguma pergunta aí, Léo? Não, Ana. Só alguns comentários. Né? O Ricardo Monlevade. Esse rapaz é bom no que faz. Nossa, obrigado. Obrigado. E no mais só isso. Quer falar alguns aí que estão sempre por aí? Não, o Denis Martins de Souza, que nos acompanha sempre bastante aí tempo. também, um abraço. O Renato Raff, que estava um pouco sumido, mas está aqui conosco também. A Viviane Soares dos Santos também está nos acompanhando. E no mais... Muito bem, obrigado um abraço a todos que estão sempre nos acompanhando. acompanhando aí. Tem uma turminha aqui de João Monlevade que acompanha lá de Bela Vista acompanha o daqui. Tem gente que não perde uma, né? Igual a questão do Edson Luiz, por exemplo. No dia que não assiste, manda uma mensagem pra ele assim: hoje eu não pude assistir, eu não vou poder, sabe? Então, assim, gente, muito obrigada, tá? Nós agradecemos muito vocês por isso tudo. Vamos lá num bate-volta rapidinho, eu falo uma palavra, falo uma coisa e você vai me dar uma palavra rápida, sem explicação, sem nada. No bate-volta. Peraí. Ele chute a gol rápido. Ping-pong. Sem pensar muito. Tá. Inspiração pessoal. Meus pais. Inspiração profissional. Rui Barbosa. Um amor. Viviane, minha esposa. Família. Tudo. Um sonho.
Nossa, são vários. São vários sonhos. Acho que nós vivemos de sonho. Então, fala um, né? Ser vereador de João Levade. Um medo, Medo. Perder as pessoas que eu amo. uma frase. O poder emana do povo que o exerce diretamente ou através, né, dos seus representantes legais. Não exatamente com essas palavras, mas é o que vem na cabeça. É o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Tudo bem. Uma música. A música. Nothing Else Matters, do Metallica. Ah, roqueiro igual eu! Ah! Gleidson Caetano por Gleidson Caetano. Cara, siga de cabeça erguida. Deixe um recado para os nossos seguidores, vamos levar no ar. Forte abraço, obrigado por terem, né, acompanhado a entrevista, né? Obrigado por ter me convidado. Obrigado aos seguidores aí, né, que acompanharam, né, essas poucas palavras, essa contribuição aqui, né, para poder falar um pouco do que eu sei. E, né, continue aí nos acompanhando, continue me acompanhando nas redes sociais, que coloco muita coisa boa lá, né? Gleidson Caetano, tem uma fotinha minha lá, né, dentro de um helicóptero. Então tá tranquilo. Obrigado, né? Obrigado a todos aí que nos acompanharam aí nessa noite. Pode deixar seu contato, né? Se você quiser pro povo aí, Tá. entrar em contato com você. Posso deixar meu Facebook mesmo, né? Gleidson Caetano. Ok. Gleidson, você já está convidado para voltar assim que resolver essa polêmica toda aí desse projeto seu. Está Obrigado. convidado para voltar. Obrigado. Também vou te convidar outras vezes para a gente falar mais da Constituição. Eu Sempre um prazer. amo falar desses assuntos. Sempre né? um prazer. Adoro. A Constituição é... Sabe que tem gente que não gosta da Constituição? Apesar de eu acreditar que ela tá errada em algumas questões... Mas é o que tem. Sim, mas parece bobagem. Eu acho que tem hora que eu sou romântica demais com algumas coisas, sabe? Mas a Constituição é o que nos torna brasileiros. Ela que nos limita, né? Sim, ela que nos dá o norte. torna brasileiros. Porque ela é de norte a sul, é Pocochuí, né? Então, assim, até a nossa língua ela é diferente. Né? O nosso sotaque é diferente. Mas a Constituição ela é única. Né? Então, é uma das coisas que nos torna brasileiros. Gente, muito obrigada a todos. Um abraço, Mini. Próxima semana deve ser a Mini com vocês, tá? E eu gostaria de terminar com uma frase. Não sei o pensador, tá? Achei na internet. Preceitos fundamentais do direito romano. Viver honestamente, não prejudicar ninguém, atribuir a cada um o que lhe pertence. Essa é a questão do direito. Essa é a questão da democracia. A democracia e o direito, ela tá junta. Não tem como separar não, gente. Tá? A democracia é isso, tudo. Até o próximo encontro. E segunda-feira, nós temos live lá no Bela Vista no ar. Um abraço pra turma do Bela Vista no ar. Ok? Beijo no coração de todos vocês. Boa noite.